Eu posso trazer uma notícia triste para vocês? Pode. É impossível crescer 10 vezes com sossego. Eu já vou dar a minha decisão, porque eu já estou decidida. Se tem acordo, tem empresa. Se não tem acordo, eu não trabalho. Ponto. O jeito que ele me conquistou, porque o John que me conquistou não é mais o John que existe hoje. O que torna difícil é não profissionalizar a empresa familiar. Exatamente. O que torna difícil é não profissionalizar. A vida é plantação e colheita. A gente pode plantar intriga e vai dar em problema. Fala empresário, fala empresária, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Pode Bater Meta, na versão consultoria ao vivo e hoje casos de família, tá bom? Hoje não é empresário sozinho não, teve que vir com a esposa porque trabalham juntos, então já puxa o marido, já puxa a esposa aí para esse episódio. Eu sou Marcos Freitas, CEO da CJP Evolução Empresarial, a maior empresa de consultoria e treinamentos do Brasil para negócios que querem se tornar mais felizes, unidos e lucrativos. Olá, pessoal, e eu sou Natália, sou CEO do programa Elite Empresarial, o maior programa de evolução empresarial do Brasil. Uma honra estar recebendo vocês aqui na nossa casa. O legal é que eu sou cliente deles. Esse é o John Sperandino e a Elaine. Eles são casados, são donos de uma marca bem famosa, vai ficar mais ainda, mas é difícil eu apresentar, prefiro que vocês mesmos se apresentem. Apresentem vocês e o negócio. Prazer, eu sou o John Sperandino, uma honra estar gravando esse podcast com vocês, que é um podcast realmente diferenciado, né? E temos a alfaiataria há 10 anos, né, junto com a minha esposa, e temos a alfaiataria dentro de casa. Nós estamos com um projeto agora, saindo dentro de casa para um projeto maior, em Moema, o nosso grande sonho, e estamos aí vestindo pessoas e transformando os homens através da imagem, né, meu amor? É isso. Nós começamos, muito prazer, muito obrigada, né, pelo convite e contar um pouquinho da nossa história. Eu sou Elaine Sperandino, esposa do John, e o John um dia quis se casar. E eu falei para ele, se você vai se casar comigo, você tem que ganhar mais dinheiro. E aí ele disse para mim assim, então o que nós vamos fazer? E eu vi um nicho de mercado que tinha uma oportunidade, eu falei, vamos fazer ajuste de roupa importado, né? Que o pessoal trazia de fora e não tinha gente qualificada para fazer. E nós começamos assim. E aí o John inventou de fazer o sob medida. Agora eu passo a palavra. Como é que foi isso? Amém. Então, começamos a fazer o sob medida, minha esposa só queria ficar na parte do ajuste ali e tal. Não, porque você vai fazer sob medida, vai dar dor de cabeça, mas não sei o quê. Eu falei, não, amor, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E a gente teve nosso primeiro cliente com camisa sob medida. O cliente chegou para mim, John, você faz camisa sob medida? Eu falei, faço. E a gente nem fazia. Então, e aí a gente pegou esse cliente, levamos o catálogo, atendemos ele, tiramos as medidas, só que a gente não tinha o gabarito ainda 100% para atender de excelência conforme a gente tem hoje. Então, fizemos 1, 2, 3, as 4 camisas deram errada em Olibis-Goza. E falei, vamos fazer isso dar certo. E a gente foi atrás de pessoas profissionais para nos ensinar a realmente tirar as medidas, fazer um trabalho de excelência. E aí já se vão mais de 10 anos, né? Bom, começamos em 2014. A gente se conheceu em 2013, nos casamos em 2014, porque ele é acelerado, né? Ele é ligado em 520. E aí eu falei, então vamos pra cima, porque tem que acontecer alguma coisa. É isso aí. Tem começo a acontecer. Mas tiveram algum tipo de problema nessa trajetória? Ah, bastante. O problema foi porque eu não queria que ele entrasse no mundo sob medida, né? O meu sonho era ir para São Caetano, que é onde nós moramos até hoje, criar meus filhos lá. Eu já casei depois dos 40, eu falei, eu quero sossego, eu quero desacelerar a minha vida, e eu arrumei o foguete que me botou, sabe, quase, né, assim, numa situação que eu falei, puxa vida, não era bem isso que eu estava esperando, né, mas enfim. E aí, quando esse cliente chegou e falou assim, eu quero uma camisa sob medida, para quem que sobrou? Para mim, porque ele ia atrás dos outros clientes e eu tinha que resolver o problema. E nessa época eu já estava grávida, já tinha me casado, estava grávida do meu filho, acho que eu estava com 5 meses de gravidez, e ele falou, o cara tem um pescoço enorme, um braço muito comprido, vamos resolver. E aí comecei a correr atrás disso e não paramos nunca mais. Aí ele, sob medida, começou a atender gente importante, porque ele é uma pessoa muito fácil de fazer network.
E aí ele atendeu o Brizola da Globo e depois o Dudu do Palmeiras e começou. E aí foi indo até que... Você já tem ideia de quantos clientes já atenderam nesses 11 anos? Vixe, Nossa, pra falar a verdade, eu não tenho seguintes, não. muita... Mas é um bom número. Dá um chute aí. Um chute, eu acredito que seja mais de 500 clientes, sei lá, tem mais. Mais de 500 clientes. Na fala que você estava dizendo, fica claro que vocês se dividem, né? Onde ele vai procurando ali os clientes e você estava ajudando. E aí vocês têm papéis claros hoje dentro da empresa, o que cada um faz? Na verdade, eu tento, viu, Natália? E, assim, o John é uma pessoa muito impulsiva. Ele é causa e efeito. Então, ele arrumou um problema, ele vai e busca a solução. Eu não, eu sou planejada. Desde sempre. Eu planejei meu casamento, eu planejei tudo. E quando eu peguei esse cidadão para se tornar meu marido, eu falei, uau, o desafio do desafio. Eu acho que Deus está me testando, né? Porque é muito desafiador. Ele não é uma pessoa muito, assim, de planejamento. Então, aí ele conheceu o Marcos lá no Legendários, né? E falou para mim, vamos fazer o curso de consultoria. Eu falei, uau, agora vai. Não, mas antes disso tem muitas coisas que aconteceu antes. Bom, a minha esposa, depois que ela começou a virar mãe, começou a trabalhar em casa, né? E eu sempre queria que ela ficasse em casa, né? Pô, pra pegar e cuidar do Pietro, da Vitória e tal. Só que ao mesmo tempo eu vi que ela sentia vontade de fazer alguma coisa. Ela queria fazer alguma coisa, ela queria fazer um concurso, queria trabalhar, queria Alguma coisa fora de casa. coisa fora de casa. Trabalhei. E aí ela sempre trabalhou, aí eu sempre estava olhando ela querendo fazer algo. E aí ela começou a me ajudar, né? Na alfaiataria, começou a anotar algumas coisas e tal. Só que aí a gente começou a brigar muito por causa disso, né? Empresa dentro de casa. E eu penso de uma forma, ela pensou de uma outra forma. Então, com essas idas e vindas, eu acredito assim, ela já trabalhou comigo 6 meses, parou 3 meses. Trabalhou comigo mais 6 meses, trabalhou 2 meses. Graças a você, amigo. Então, a gente teve muitas saídas e vindas. Posso falar? Porque também, ó, vejam aqui, ela foi para a empresa para me ajudar. A ajuda não tem clareza do que realmente o que eu vou fazer com a expectativa do meu trabalho. Quando eu vou claramente para a empresa, então a Elane ela vai para um papel específico, com indicadores específicos, e ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, e a gente usar o potencial máximo dela de talento, que é o planejamento, e que é muito bom e que se complementa, a chance disso dar certo, juntamente com a sua visão, é muito maior do que uma simples ajuda. Deixa eu perguntar uma coisa. São 11 anos de história, muitos acertos, né? Muitos acertos, muitas vitórias. Ele tá bem tímido aqui, mas ele veste grandes personalidades no Brasil e fora do Brasil também, né? Atende clientes dos Estados Unidos, etc. É um grande nome. Se você não segue ainda, segue aí John Sperandino, que vocês vão ouvir muito falar desse nome. Quando vocês tiverem muito sucesso, ele vai vestir vocês. Cara, qual é o sonho grande de vocês? O sonho grande primeiro da empresa. Qual o sonho grande? O que a empresa John Sperandino vai se tornar nos próximos 5 anos? Bom, a sonho grande alfaiataria é a gente ter o nosso grande ponto, que estamos indo atrás, ser conhecida no Brasil inteiro, e a gente está faturando uma média de 1 milhão por mês na alfaiataria. Eu acredito que esse seja um grande passo. Então, o sonho grande é um reconhecimento nacional, faturando 1 milhão por mês. Maravilha. E produtos, né? Quando é produto físico, 1 milhão é muita venda. Quantos anos a gente consegue isso aqui? Eu acredito que esse ano a gente começa e pro ano que vem a gente não vai para Paris, não foi isso que a gente escreveu lá? A gente vai ter Paris. Tem que ir para cima, 10 vezes maior. Eu acredito em 2 anos. 2 anos? 2 anos de mim. Então vamos colocar aqui um sonho aqui para 2028, comecinho de 28, né? A gente vai ter 26 e 27 ali para trabalhar. E qual é o sonho de futuro do casal? O que é que tu quer para tua vida, Elaine? Eu quero sossego. Sossego. Tá, ok. Sossego, criar os meus filhos. Ó, tira as crianças da sala e já vai fechar ali. O barraco vai começar agora. Eu tô só preparando o terreno aqui. Então tu quer sossego e paz. Tu quer o quê? Eu não quero sossego. Foguete. Sossego é a única coisa que eu não quero agora. Eu tenho 41 anos. Tenho 2 filhos para criar, um de 4 e um de 8. Eu, na minha meta, é 10, 41. Eu tenho 10 anos para consolidar tudo na minha vida.
Então, tenho 10 anos para trabalhar e deixar minha família no conforto que eles merecem. Então, o meu foco de vida é trabalhar 10 anos sem parar para isso acontecer. Lógico que também aproveitando e vivendo, né? Viajando com eles, dando também qualidade de vida em viagens também, estar junto, né? Presente, né? Eu posso trazer uma notícia triste para vocês? Posso, pode. É impossível crescer 10 vezes com sossego. Não tem como. Porque crescer é igual a ter problema e ter dificuldade. Hoje de manhã, a gente estava em reunião com gestores e eu parado escutando os caras falando. Problema dessa área aqui, problema dessa área. E a gente discutindo visão de futuro. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Mas a gente gosta. Nós gostamos disso. Vocês têm dado muito certo até hoje porque vocês são complementares. Sim. Você é a visão e você é o controle. E por mais que isso soe por serem muito diferentes como algo negativo, isso pode sim se tornar negativo, mas isso pode virar na maior força competitiva de vocês. Sim. Porque vocês são complementares. Só que para isso vocês precisam estar alinhados. Alinhado no quê? Qual é o seu papel na empresa? Qual é o seu papel na minha empresa? Até onde o John se mexe na sua área, até onde você se mexe na dele. Nós estávamos semana passada no encontro de casais de alta performance, que é um evento da CJP para casais que trabalham juntos ou não. E é muito nítido como as pessoas chegam lá. Muita gente fala que o casamento está indo muito bem, está tudo perfeito, mas quando a gente vai aprofundando, nós vamos vendo que algumas coisas vão ficando de lado, e essas coisas de lado, elas atrapalham a empresa. Atrapalha a empresa. No inconsciente, não é o caso de vocês, mas inconscientemente parece que há meio que uma competição, inconscientemente há um desalinhamento e o negócio sofre igual como um filho, tá? Imagina, vocês não são esse casal, espero que não, mas eu e a Natália, nós tínhamos 3 filhos. Nós casamos, eu tinha 21, a Natália 16. A minha primeira filha, ela viu muita briga em casa. E certamente isso impacta algo da personalidade dela. O Marcos Filho, que tem 3 anos, ele já vê 0 briga, porque nós já somos mais maduros e alinhados. Qual é o ponto? Esse alinhamento ou desalinhamento, ele vai respingar na vida pessoal e profissional. Então, primeiro entendimento aqui é que, por mais que a gente jogue aqui em posições separadas, vocês são time. Vocês são equipe. E alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que sacrificar. Ou eu vou andar no turbo, que eu não quero andar, ou eu vou andar mais devagar, porque eu não quero, ela não quer correr, ou a gente vai achar um meio termo. Porque se ficar você querendo correr muito e ela o sossego na outra ponta, isso vai chegar tanto na vida pessoal ou profissional. Era isso que eu ia falar. Quando a gente tem um sonho grande, é importante a gente trazer o nosso sonho individual, e cada pessoa tem que buscar realmente o seu propósito, o que realmente te motiva a sair da cama diariamente, o que você quer fazer. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, eu vejo que vocês têm, mas mais importante ainda é vocês compartilharem dos mesmos valores, que eu sinto que há uma sinergia, a gente vê, mas também, para além disso, a mesma visão. Porque se nós somos um time e se nós decidimos ser um só, a gente não precisa pensar igual, mas a gente precisa decidir igual. Uma única decisão que vai mudar a vida de vocês, porque a decisão que vocês tomam, ela vai reverberar na empresa, nos filhos, vai dar frutos nos descendentes, então a gente precisa estar alinhado. Se eu tenho uma força no meu planejamento, eu tenho uma força de visão, como é que eu posso colaborar? São duas boas forças vocês têm. Excelente, é um bom complemento. As pessoas às vezes, assim, falar também de mim e do Marcos, nós somos diferentes. Nós, às vezes, pensamos até uma forma de fazer diferente, mas a gente compartilha dos valores e a gente tem a mesma visão. Hoje, né? Porque eu estava lembrando aqui, lá atrás, eu lembro uma vez a gente caminhando em Fortaleza, anos, e eu né, dizendo, Natália... botar na mesma sintonia, né? Então, foi uma jornada, uma caminhada juntos. Eu dizendo, Natália, vamos vender um apartamento e colocar loja e tudo, e vamos vender tudo. Ela, Marcos, não há negociação para isso. Ele queria vender a minha casa. Falei, vamos vender a casa e vamos botar o dinheiro no negócio. Então, não tem sentido. Graças... Aí hoje, John, na época eu não entendi. Eu dizia, pô, minha mulher é muito roda presa.
ela não tem a mesma visão do que eu, ela trava tudo. Hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço. Então, quando a gente fala de alinhar, não é que necessariamente você tem que ceder tudo para agradar o John, nem o John tem que ceder tudo para agradá-la. Mas encontrar um meio termo, minimamente, mais confortável para os dois. Porque vocês vão dar um grande passo agora. Eu já profetizei na tua vida, você vai ser o maior nome do Brasil. Você tem luz, você tem carisma, você tem apoio, tem suporte dentro de casa, é competente, é carismático, então são muitas características. Mas você que está assistindo aqui, você pode estar dizendo assim, cara, mas o que você perguntar sobre a vida pessoal deles tem a ver com a empresa? Tudo. 95% das empresas no Brasil são familiares. E aí muita gente diz assim, mas empresa familiar é muito difícil. Tá, a CIMED é familiar. E aí? É mais fácil, é mais difícil? E o cara conseguiu. O que torna difícil é não profissionalizar a empresa familiar. Exatamente. O que torna difícil é não profissionalizar. E por mais que eles digam, a gente é uma empresa que trabalha em casa, não é bem assim. Ele tem atuação nacional, eles viajam, né? Parte da produção hoje é feita na casa dele, mas parte você já vai importar, né? Parte você desenvolve. Então, é um negócio não tão simples como um cara que está fazendo brigadeiro ali dentro de casa. Tá? Há uma complexidade maior. Eu encontrei com ele um dia desse em Goiânia, do nada, eu fazendo meu check-in e ele chegando da visita a um cliente. Mas eu quero começar esse podcast com esse primeiro ponto. Qual é a visão do casal para o futuro? Porque se eu colocar a visão da empresa acima da visão do casal, vocês já comecem perdendo. Vocês começam perdendo de 3-0. Talvez por ter passado dificuldade financeira, e eu me identifico com isso, a gente muitas vezes, como homens, no papel de querer salvar a família e querer ser o cara que sai para caça, que vai buscar, a gente pode estar indo com tanta responsabilidade, tanta sede, que a gente esteja invertendo as ordens do que é realmente importante. Então, é preciso que haja esse alinhamento, porque nós estamos nesse mercado de consultoria há 10 anos. Né? Eu estou no mercado como executivo há 27 anos. Eu teria aqui centenas de relatos de empresas de muito sucesso, famílias destruídas. Como eu teria também empresas que quebraram e que as famílias estão indo bem. Ninguém quer quebrar e ninguém quer ir mal na família. Mas antes da empresa, John, antes do dinheiro o que nós queremos? Quando você casa, o segredo do casamento não é sobre eu ser feliz. Isso aqui eu aprendi. O meu segredo é o quanto eu estou disposto a fazê-la feliz. Só que se eu estou fazendo de tudo para fazê-la feliz e eu não sinto a retribuição, de alguma forma, eu vou me desmotivar a continuar fazendo isso. Eu preciso sentir, porque às vezes a Natália pode achar que está fazendo tudo por mim, mas ela está fazendo coisas que não são importantes para mim. É isso. Que eu não valorizo. Fala mim, das linguagens do amor. Exato. Existem... É mais ou menos sobre isso. É você entender como é que o outro se sente amado, né? Então, para mim, se eu receber um presente, eu me sinto amada. Para ele, uma fala validando ele vai se sentir mais amado. Então, a gente precisa entender que vocês, com pensamentos diferentes e com personalidades diferentes, vocês decidiram estar juntos pelo amor. Geraram frutos que foram os filhos e a empresa também. É um fruto disso, dessa união. E agora, como é que a gente vai fazer daqui para frente para que a gente não desalinhe e não se perca no que é mais importante, que é o casal? Em algum momento vocês já se viram num cabo de guerra? Normal. Quem é casal, coloca aqui. Vai colocando aqui, ó. Vai colocando aqui, casal. A gente também. Que não é casal perfeito. São 25 anos de relação. O pau já quebrou muitas vezes. Sim. E o que a gente mais quer aqui é vida real. Aqui nesse podcast. Vida real. Só que para que a gente ajude vocês, a gente precisa de um alinhamento. O John tá com sede. O John tá com aquela coisa do estagiário, com tesão, brilho no olho. Tem clientes que querem ajudá-lo, é benquista, ele tá louco para crescer. E a Elaine quer paz. Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Mas a gente precisa trazer esse alinhamento para dentro da empresa, porque senão vocês vão ser um avião com uma asa grande e uma outra asa menor. Esse avião ele não vai ter estabilidade. Todos vocês querem dar certo. Vocês querem ser o melhor casal, vocês querem ser melhores pais, querem ser melhores empresários.
É nítido que vocês querem melhorar. Mas como trazer para dentro de uma empresa que um quer crescer e outro quer paz? Eu vou trazer aqui experiências minhas, e vocês estão ouvindo muito, vocês vão trazer a visão de vocês, tá? A Natália vai trazer a dela. Vocês têm 2 caminhos, 3 caminhos. Caminho 1, continuamos aqui no cabo de guerra. Não vai dar certo. Eu já tô decidido, não. Concorda que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não dá, cara. E não é uma decisão de vocês, é porque não dá mesmo. Não funciona. Porque vai trazer muita briga, muito desalinhamento. E eu já tive, até estava contando pra Natália, teve uma época que eu não queria nem chegar em casa. Porque os meus melhores momentos eram fora de casa. Com o cliente, com a minha equipe. Ali eu era respeitado, eu era feliz, chegava em casa, era só reclamação. Então eu tive esse momento que eu não queria nem chegar dentro da minha própria casa. Porque eu queria ter a paz em casa. E eu queria crescer na empresa. Então, caminho 1, cara, vamos seguir no cabo de guerra, já decidiram que não. Caminho 2, tem um filme que diz, alguém tem que ceder. Quem está mais disposto a ceder? E um caminho 3 é, cara, pro bem do nosso casamento, não vamos trabalhar juntos. Porque não existe uma resposta certa. A vida é plantação e colheita. A gente pode plantar intriga e vai dar em problema. A gente pode plantar o ceder, eu cedo, vamos mais devagar. Ou vamos correr de segunda a sábado, de terça a sábado, mas domingo e segunda é nosso. Domingo e segunda a gente não atende cliente, não tem internet, não tem loja, somos nós. Porque o negócio ele vai matando o casal também. Se eu não coloco no lugar certo, ele vai matando o casal. Então não existe um caminho certo. Eu queria saber de vocês, né? Vocês optam por um caminho mais de vamos no quebra-pau mesmo, a gente coloca o negócio acima do casamento. Caminho 2, cara, eu tô a fim de andar um pouco mais devagar, mais planejado, porque ela necessita, quem é do planejamento precisa do controle, da visão. O cara de desbravar, se joga. Eu sou desse time. É o cara que pula, se joga. Então, um cede, o outro, cara, eu prefiro estar fora da empresa em prol do meu casamento. Queria ouvir de vocês. Bom, eu já vou dar a minha decisão, né? Eu já tô decidida. Se tem acordo, tem empresa. Se não tem acordo, eu não trabalho. Ponto. É isso. Mas o que é que tu fala sobre acordo? Acordo dele é entender a parte que funciona e o que não funciona. Porque, para mim, loucura não funciona. Não funciona. Eu não trabalho na loucura. Tu acha que esses dias até hoje, esses 10 anos foram loucura? Eu acho. E Eu funcionaram? tive um casamento muito difícil por conta dessa loucura do John. Ele sabe do que eu tô dizendo. Eu tô sendo muito honesta aqui, diante de Deus. Não, o nosso também, a Natália deveria falar 1000 vezes aqui da gente também. A gente teve muito problema por falta de uma comunicação eficiente. O John, quando ele decide uma coisa, ele honrou o compressor. Ele não ouve ninguém. Ele só ouve ele mesmo. E isso, para mim, tá decidido que não dá mais. Eu já cedi muito. Eu já passei noites e madrugadas fazendo a loucura do John acontecer. E eu cansei disso. Eu sou mãe. Qual é o jogo que tu quer, Elaine? Eu quero o John que seja um homem que tenha coerência. Não precisa ser perfeito, porque eu não sou. Mas que tenha coerência, que entenda o lado da mulher, que sabe ouvir a mulher. Né? Às vezes eu tenho dificuldade até de me expressar dentro de casa, porque ele entende o contrário. Tudo que eu falo para ele é diferente, ele entende diferente. E aí ele já toma uma atitude que não é legal para mim. Então eu não quero isso. Eu falei para ele, eu amo você, decidi e vou honrar isso até morrer, porque eu sou cristã mesmo, né? Mas eu tenho as minhas atribuições e eu tenho a minha vida. E eu falei, olha, você quer multiplicar? Ok, a gente estava no cantinho da nossa casa, na zona de conforto, beleza. Tá hora de crescer, vamos crescer. Se for para eu trabalhar, eu quero trabalhar com ordem e decência. Se não for para estar assim, eu não vou trabalhar. O que é que tu chama de ordem e decência? Planejamento, controle, equipe, estrutura. Não essa coisa, pega um cliente hoje e quer resolver e amanhã, vamos lá, me ajuda aí. Não é me ajuda aí. Não, eu tô me posicionando. Um papel claro, né? Bem incisiva. Sim é sim, não é não. Para mim chega. Tu acha que pro teu casamento é melhor hoje, tu dentro ou fora do negócio? Eu falei pro John decidir isso porque eu sei que ele precisa de alguém que seja de confiança. Então, assim, pela empresa e pelo que ele quer construir, seria interessante eu ficar... Pelo casamento. Pelo casamento, não. E o que é mais importante? O casamento ou a empresa? Lógico. Ok. Minha família. Entendido. Mas, assim, eu estou disposta, tá, Marcos e Natália, a
fazer acontecer, porque eu nunca fugi de nada. A única coisa é que eu não quero me sobrecarregar muito além do que eu já tenho, porque eu tenho muita coisa para resolver. Teve um momento da nossa vida, antes de deixar o John falar, que a Natália me colocou para fora de casa. Uau! A Natália me colocou para fora de... Não faço, não faço. E... Por algumas horas, tá? Tô caladinha. Todo. Por Só eu algumas horas. quero água, quero água. Quero água, viu? Aí se puder. Viu, se puder. Mas assim, do Caixa Preta, a gente combinou, cara, todo mundo sentar aqui, vida real, para inspirar muita gente que passa por situações. Não ache que vocês estão diferentes de 1% da população. É 99,9% igual, só que as pessoas não têm coragem de trazer o problema na mesa. Então, eu tive um momento com a Natália, no Saara, não resolve. A Natália chegou para mim, né, eu cobro, quanto que é melhor tu contar, né? Na verdade, quando eu fui empreender, o Marcos era meu sócio investidor e eu virei a sócia operadora. E quando ele trabalhava numa empresa e o sonho dele de ser empresário foi realizado através de mim. Então, eu senti uma pressão muito grande, porque eu sabia que o que estava em jogo ali era a minha família, né, tudo, e ele também, o sonho dele. Viver o sonho do outro é um desafio, né? Só que quando eu comecei a trabalhar e eu comecei nos restaurantes, que eu cheguei ali a mais de 100 colaboradores, era uma loucura, eu comecei a gostar muito daquilo. Só que era frenético, era uma loucura, era varejo, a gente não fechava Ela nunca. demorou para querer entrar mesmo. Demorei, mas quando eu entrei eu caí de cabeça. E aquilo ali foi me dando, quando o Marcos vinha me cobrar, que eu errava, claro, todo mundo erra, e ele tem muita autoridade para falar, ele tem muito conhecimento de negócio, e eu estava começando, eu tinha orgulho. Eu tinha arrogância. Quando ele falava, para mim já não era mais o marido. Para mim ali Se armava. era o sócio, queria ser meu chefe. Eu digo, chegou o meu chefe. E eu fui criando uma resistência que nada do que ele falava, se era pro bom ou era ruim, eu recebia. Aquilo ali foi criando uma barreira, porque ele ficava O problema nervoso. só era eu. Na minha cabeça, ele era péssimo, porque ele não via o meu esforço, ele não via que eu trabalhava 14 horas por dia, ele não via o quanto eu me sacrificava, e eu falava, e ele só vem me cobrar, ele nunca fala do que eu acerto. Só que ele falava, só que eu não escutava. Porque não é sobre o que o outro faz, é como você recebe. Sim, Né? Então, era como eu entendia. E teve um fatídico dia que a gente saiu para almoçar com um colega, com um amigo, na verdade, um amigo. E aí, nesse momento, ele começou a falar tudo. Falar, vai, você tá errando nisso, naquilo. Aquilo foi me subindo uma vergonha e um ódio, sabe? A verdade é essa. Eu digo, eu pego ele, porque eu achava que eu ia almoçar com o meu marido. Só que eu não falei em momento nenhum que eu ia almoçar com meu marido. Ele achou que era um almoço de negócios. E aí eu noto que o que eu pequei, eu não falei, eu me calei. Quando a gente se cala, a gente dá espaço para uma série de coisas, né? Então, e principalmente era como se eu não me importo. Só que quando eu cheguei em casa, daquele almoço, eu arrumei as coisas dele e disse que não queria mais ele. E ele ficou extremamente surpreso, porque a intenção dele era ajudar. E a minha, como eu recebi, foi de uma maneira diferente. A gente não vinha dialogando. Claro que sempre teve muito amor. No primeiro momento, foi, vai embora. E ele falou, tá bom, eu vou. Só que quando ele saiu, acho que eu passei a primeira hora, eu fiz o certo. Poxa, o que foi que eu fiz? E aí eu tive humildade de ligar e me encontrar no hotel que ele estava. E no mesmo dia a gente resolveu. Mas foram horas onde eu decidi que eu não posso me calar, eu preciso falar o que eu sinto, porque o que você sente é seu. Então, não era o que ele fazia, era como eu estava me sentindo, para poder ele entender como é que eu funciono. Eu não estava dando chance para ele nesse sentido. E outra coisa é que a gente precisava definir papéis, não só na empresa, mas em casa também. Aceitava uma hierarquia. Eu ia falar sobre isso, que está aqui escrito. Definir hierarquia, não só em casa, mas na empresa. Porque em casa era muito claro, ele é meu marido e ele é a cabeça da casa e eu sou a coluna, ok? Então, ele vai me dar a visão e a gente vai aqui seguindo. Eu sempre confiei muito no Marcos. Mas na empresa, ali ele não é meu marido. Ali, realmente, ele era a figura do sócio.
como hoje dentro da CJP, Tem sócio, tem chefe. ele é o meu CEO, ele é o CEO da Quem tem empresa. sócio, tem chefe. Então, hoje ele é o CEO da CJP. Eu estou dentro de uma unidade de negócio, que é o Elite, eu tenho liberdade, sou CEO do Elite Empresarial, a minha fala tem peso, mas se a gente chegar numa reunião de diretoria e o CEO disser, nós iremos por esse ponto, apesar de eu argumentar da maneira que respeitosa, porque eu vou tratá-lo e ele vai me tratar como executivo ali, não como marido e mulher. Porque às vezes a gente pensa que isso aí é para um lado bom, mas às vezes é ruim. Você, por ter intimidade, você ultrapassa o limite do respeito. Sim. Porque você tem intimidade, fala do jeito que quer. Então, a gente sempre manteve esse cuidado aqui depois disso, claro, né? Depois do fatídico dia. E aí eu entendi que ali era muito importante eu saber que hoje ele é meu chefe dentro da CJP. E se eu não estou pronta para lidar com isso, é melhor eu dar meu cargo para outra pessoa. Porque tudo que a gente faz aqui não é o que é melhor para mim nem para ele, é o que é melhor pela empresa também. É pela família para a empresa. Porque a CJP ela tem que transcender a figura do Marcos e da Natália. Então, aqui, quando vocês entenderem, quando eu falo do papel do homem e da mulher, que existe, e aí você fica com a parcela que é pesada de cuidar ali dos filhos, mas você também tem responsabilidade sobre. Mas vamos fazer um combinado. Qual é o ponto que você me ajuda e qual é o ponto que eu vou cuidar sozinha? Talvez levar e deixar os filhos para a escola é uma responsabilidade Eu tenho sido na relação uma pessoa mais de incentivar ou mais de criticar? Porque eu falo como o caçador, o cara que é pro campo. Eu preciso de incentivo. Eu tenho meus dias ruins. E se eu estava trabalhando mal, a minha intenção é boa. A minha intenção é prover a família. A minha intenção é fazer o melhor. Eu não tenho as respostas certas. Mas eu volto aqui para o ponto que nós temos que trabalhar como time. E se nós somos muito diferentes, ou a gente vai se afastar, ou nós vamos trazer um encaixe aqui, entendendo a força. Você é a planejadora, a organizadora. Ele é o desbravador. É o cara obcecado pelo cliente, que dá sim para o cliente. E isso fez muito a empresa dar certo até aqui. Pelo time. Pelo time. Por coisas que talvez hoje enxergue nele que é um defeito, seja os clientes mais amem. Seja o que faça com que a marca tenha uma diferenciação. Perpetuidade, né? O grande ponto é como é que a gente potencializa esse poder. Mas, John, qual é a tua visão aí sobre tudo? Abre teu coração. Inclusive, a inauguração em São Paulo, que dia? Dia 25 de outubro. 25 de outubro, estaremos lá na inauguração. Isso aí. Temos lá. Dado de honra, né? Estamos passando bastante coisa, né? Já passamos por muitas coisas que... É aquela coisa, acho que também faltava muito alinhamento, né? Conversa, entender um outro. Uma coisa que a gente brigava muito, né? Quando a gente tinha um carro só, vou dar alguns exemplos, né? A gente tinha um carro, né? Aí eu saía para atender. E sempre atrasa. Você sai para São Paulo, esquece, atrasa. Aí atrasava 1 hora de buscar as crianças na escola. E aí, vice-quando eu ia buscar de Uber. E ela me ligava, ué, cadê você? Cadê você? Você tem que buscar as crianças, tem que ser o que. Eu falei, meu amor, eu saí para trabalhar, você sabe que atrasa. Eu falei, não, tem que ter compromisso, tem que ter compromisso, tem que ter compromisso. E a gente brigava muito por causa disso. Muito, porque eu tinha que estar lá, E eu sei que, de vez em quando, ela pedia Uber, atrasava, não sei o quê. E aí, a gente quebrava o pau, quebrava mesmo. E aí, ficava, meu Deus do céu, beleza, foi lá, comprei outro carro. Tem outro carro para ela buscar as crianças. Mas, como sempre, ela sabe, eu sempre, eu não sei se eu sempre falei isso pra ela, mas eu sempre quis deixar claro, porque é o seguinte, quando a gente sai pra São Paulo pra trabalhar, a gente pode marcar um horário, mas a gente não tem um horário pra voltar certo, não tem. Esses dias eu saí, a prova disso, meu filho saiu sábado comigo, 8h30 da manhã, ele achou que ia ficar só no videogame, eu falei, não, hoje você vai trabalhar comigo. Acompanhei do Stories, eu tô do medo, né? E aí ele saiu 8h, eu acordei 5h30, ele acordou às 6h, meu filho, tá pronto? Não, tô pronto, filho. Então hoje você vai sair comigo. E aí a gente saiu de manhã, passamos na loja, a gente foi no centro comprar o quê? Iluminação. Fio lá. E aí de lá, aí quando foi umas 11 horas, ele, e aí, pai, agora é hora de ir pra casa, né? Eu falei, não, filho, você vai acompanhar comigo o trabalho o dia todo. E aí a gente foi pra Alphaville atender o cliente. Só que no carro eu falei, filho, ó, tem um sapato aqui que você vai apresentar pro cliente lá, você vai fazer sua primeira venda. E aí ele, Samuel, como é que eu faço, pai? Eu falei, então, você chega e apresenta pra ele o sapato e tal, aí ele começou a ensaiar. Ô, Eduardo, eu trouxe aqui um sapato pra você comprar. Eu falei, não, filho, não pode ser assim pra você comprar, você tem que vender sem falar que ele vai comprar. Aí ele, como é que fala? Eu falei, então, eu trouxe sapato de couro e tal, sério que a gente queria que você provasse.
E aí ensaiamos, chegando lá, ele ficou todo nervoso no canto dele. E aí eu cheguei assim pra tomar um café junto com o Eduardo. E aí ele falou, e aí, o que foi lá, John? Não, ele tá concentrado que ele vai vender o sapato pra você. Eu tô ensinando ele a vender. Aí ele, então tá bom. Aí vamos lá, ele vendeu, aí ficamos amigos, tá? Ele apresentou o sapato, conseguiu vender o sapato. Eu falei, parabéns, a sua primeira venda. E eu paguei a comissão pra ele. Só que a gente chegou em casa, sabe que hora? 8h30 da noite. Então, ele tava super exausto e tal. E, tipo, aí o meu filho viu como é que é o dia do pai. Então, é isso que a gente brigava muito, né? Sobre o horário de chegar em casa. Não tem horário quando você sai pra São Paulo, não tem. E às vezes, não, você marcou de buscar as crianças, você marcou. Eu falei, amor, não deu, atrasou. E a gente brigava muito, cara, disso, muito. Então, uma coisa que eu queria que ela entendesse, né, aqui diante de vocês, diante dela, que eu tenho, acredito que o meu compromisso de manter a casa, de trazer a provisão, tudo, mas quando a gente sai para São Paulo para trabalhar, meu, eu não vou ter muito horário. Eu até falo para ela, eu não tenho horário para chegar, tem que avisar antes para ela, para a gente não entrar nesse confronto de briga, de compromisso de buscar as crianças na escola. Eu creio que ela já está em casa para ajudar nessa parte, entendeu? Tipo, Que é uma grande ajuda, né? É uma grande ajuda. Antigamente eu não achava que era trabalho. Eu não achava que era trabalho ficar em casa, cuidar da casa. Hoje eu entendo demais. Eu reconheço que ela estando em casa e fazendo isso, ela trabalha muito mais que eu. Que acorda, trabalha, vai, louça e tal, roupa, ela trabalha muito mais que eu. Mas às vezes a gente não consegue reconhecer, isso é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente tá na correria do dia a dia e tal, aí eu vou cobrar alguma coisa dela, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. E às vezes a gente não reconhece mesmo, né? Tipo, fala, pô, realmente, você trabalhou muito hoje. Então a minha visão hoje de família, eu creio que eu quero que ela trabalhe junto comigo. Só que desde que a gente começou a parte de um acompanhamento diário, de toda segunda-feira, né? E aí sempre, toda vez na reunião, ela falava, não, mas tem que decidir, se o John quiser que eu trabalhe, eu falei, meu, pelo amor de Deus, já falei que você quer que você trabalhe, porque você está me pedindo a mesma coisa, gente. Só você escolhe que você quer trabalhar e fica aí no seu canto e trabalha. Aí ela, eu não sei se eu vou todo dia isso aqui. Faz o seguinte, você tem obrigação em casa, outras coisas. Vai intermediário, entra 11 horas, sai 3 horas da tarde. Sim. Fica 2 horas, o tempo que você quiser, eu só quero que você trabalhe em paz e pronto. Ah, tá bom, eu quero meu salário. Tá bom, vai ter o seu salário. Pra mim, ela não fala de salário, ela fala de salário na reunião. Não, por que ela chegar comigo e falar assim, não, meu amor, pô, que tal eu tenho um salário assim, assim, assado? Não, ela não fala isso comigo, é que tá na reunião lá, junto com o Rodrigo. Estão há 12 anos de relação. 12 anos. 12 anos de relação. 12 anos. Então vocês já se conhecem muito bem. A virtude, o defeito um do outro, tanto é que estão juntos, já comeram sal juntos, mais de 1 quilo de sal juntos. O que é que tu tá disposto a ceder do jeito ser do John para agradar o casamento com a Elaine? Pois, cara, eu tô disposto a ceder isso aqui. Porque eu sei que é importante para ela. A gente pode entrar em um acordo em ceder e ter uma parte de qualidade de vida, tipo, não sei, 2 dias, de uma forma que ela queira, mas eu não posso deixar de ser eu, porque se eu deixar de ser Não precisa deixar de ser você. eu... Mas o que é que tu topa ceder? Tu tá disposto. Cara, eu tiro aqui um braço meu, eu vou ceder isso aqui, porque eu sei que isso é importante para ela e traz paz para ela. O que você quer, amor? Acho que deixar mais claro ela falar o que ela quer pra ver se você é capaz de trazer. Você vai me ouvir? Olha aí, eu vi só? Eu ouço isso há 11 anos. E você não ouve. Gente, há 11 anos. Não, se você aí, ó, não, você ouve isso da sua esposa, você tá casado há 10, 15, 20 anos, você ouve isso? Coloca aqui, ó, se os homens estão se sentindo representados, as mulheres também. Então, aí. Porque homem pra ouvir a mulher é difícil, né? Você que é mulher, me diga. É difícil, principalmente se ele é diferente. Mas eu posso falar também, nós mulheres, a gente precisa saber a hora de falar, sim. como falar e se o que a gente vai falar realmente vai agregar. Exatamente. Mas vamos lá. Eu entendo muito ela, entendo muito a Elaine, porque eu sei que não é fácil ser multitarefas e eu tenho certeza que todo o cuidado que ela tem é zelo e excesso de amor. Para a hora que chega, o buscar o filho na escola, tudo isso é querendo que você se faça presente. O que eu ia sugerir para vocês aqui nesse momento é que quando a gente fala da visão de futuro, e aí eu falo, eu quero ter um sossego, eu quero crescer e quero estar em tantos lugares em 2 anos, seria muito bom a gente materializar isso e simplificar. O que nós, como família, a gente almeja ter especificamente?
Eu quero ter 2 finais de semana seu, por exemplo, um tempo de qualidade, ou eu quero que a gente tenha a nossa casa daquela forma. Quando a gente começa a colocar de maneira mais específica e mais tangível, Comunicação flui. a comunicação fica melhor Eu acho que eu e a sei gente até o... consegue a comunicação fica melhor e a gente consegue trabalhar com meta. Então, se eu entendo por que eu estou fazendo isso, eu vou enfrentar o como isso qualquer como que vai acontecer. Se a gente vai querer uma viagem, se a gente quer. E aí eu noto que para Elaine e para muitas de nós, o tempo de qualidade é muito importante. Então, eu sinto que o estar presente, não só o presente, mas a presença, está contando aqui, Com certeza. tá? E o que a gente já. É que eu já cedi, assim, do Olha, de ser. o Marcos, quando a gente decidiu que ia ter uma família diferente, que a gente ia se alinhar mais, porque a gente tinha muito desalinho de pensamentos, Grande. a primeira coisa que eu pedi, querendo esse tempinho de qualidade, é que na CJP não existissem mais eventos de finais de semana. Então, o nosso APN, inclusive, que vocês participaram, ele era na quinta e na sexta e no sábado. E aí ele foi para quarta, quinta e sexta, porque os finais de semana eu queria estar em família, porque a gente já passava a semana com muita correria, então queria esse tempinho de qualidade comigo. Semana que vem a gente vai pro Japão e esse final de semana eu tenho um evento em Joinville. E aí eu fretei um avião, vai eu, ela, a mãe dela, o Marquinhos, a Bela, e a gente vai sábado e volta domingo. Para não se Para separar. não se separar. Porque aí Eu eu sei o coloquei minha quanto é condição. importante para ela. Eu Assim, o que vou, ela mas cedeu todo para mim, mundo ó, junto. uma coisa pequena. Duas coisas que eu posso dizer que ela cedeu para mim. Eu tinha muita raiva que ela não arrumasse a minha mala. E Acredito. hoje ela arruma a minha mala. Eu amo que ela arrume a minha mala. Eu me sinto cuidado. E outra coisa que ela cedeu foi entender que eu sou uma autoridade maior do que ela dentro da empresa. Isso aqui foi uma coisa importante para que fluísse, tá? Porque a mulher aceitar, meu amigo, porque o homem é acostumado a ser mandado. Mas a mulher entender, ó, que nesse business aqui você tem mais autoridade e eu reconheço que você é o meu guia, isso aqui mudou o nosso jogo. Mudou completamente o nosso jogo. Porque eu já vinha com essa experiência de comandar, né? Então, quando eu cheguei aqui na CJP, mas eu cheguei com a sandalinha da humildade. Eu comecei ali como CS mesmo, porque era a vaga onde eu fui ter relacionamento com o cliente. E dali eu fui fazendo a minha trajetória dentro, fui alcançando, eu fui crescendo dentro da empresa no decorrer desses anos. Mas cresci porque também tinha uma coisa importante. Eu vim para assumir um cargo com um indicador claro, Papel claro, papel função claro, clara. eu vou fazer isso e eu vou entregar isso. Não me pergunte como, porque Eu perguntava assim, Natália, tu quer ser café com leite na empresa? café Quer ser café com leite? Como é que é café com leite? Tu tá aqui, eu não te cobro nada, a gente não briga, tu entra na hora que tu quiser, na hora que tu sair, mas a gente fica em paz em casa. Ou tu quer ser tratado igual? Como é que você quer? Você quer ser café com leite? Que você não precisa participar das reuniões, que você vem para cá só por vir, ou você quer ser tratada como profissional? Porque eu, como gestor, não consigo separar isso. E isso dá um mau exemplo para todo o time, né? Agora, quando a gente alinha as expectativas sobre o que eu vou fazer e eu vou trabalhar tantos dias em casa ou tantos dias dentro da empresa e eu vou dizer o que é que eu vou entregar e você entender que naquele momento, que ela, por exemplo, se ela faz um planejamento e ela dá um orçamento para você gastar, você tem que cumprir com aquilo, a gente começa a ter clareza. Mais uma vez, Respeito em das respeito demandas. do papel. Mais uma vez eu digo, a gente precisa sair do abstrato e ir assim, tá, você não me escuta. Em quê? Quando foi? Naquele dia você não me escutou. E eu falei isso. Quando a gente começa a ser específico, a gente começa a tirar. Não é picuinha, é como. Não, é como. É porque é como realmente está acontecendo. Coloca. Mas assim, ó, Porque a gente fica mais claro. tu tem um cliente, vocês têm um cliente da Joyce Perandita, então tu foi lá em casa, né, muito gentil, muito simpático, minha cachorra fugiu, ele saiu correndo, ele te contou? Meu Deus. Saiu correndo atrás da cachorra, a cachorra fugiu, ele saiu correndo, mas você vê que ele tem uma preocupação de agradar. Casamento é a mesma coisa, É. eu tenho que agradar. Então assim, a Natália não me escuta, a Natália não me escuta. Se eu digo isso, eu tô culpando a quem? A Natália. Mas se eu trouxer para mim e disser assim, cara,
Como mudar minha comunicação com a Natália? Vou levar a Natália no jantar. Vou ser mais carinhoso. Vou dar um presente. Porque se eu ficar batendo de um jeito, não está funcionando. Como pessoa inteligente, eu vou mudar a estratégia. Bem. Eu vou mudar a estratégia, não vou falar da mesma forma. Se eu estou falando sempre e está dando briga, cara, eu vou falar diferente. Eu vou falar de uma maneira mais carinhosa, ou de uma maneira mais clara, ou escrita E aqui. relacionamento não é não ter discussão, é decisão. Decisão. Decisão de estar junto. E várias Mas da vezes ela melhor chegou pra forma. mim, ó. Eu chegava de viagem, triste já. Ela tava me esperando, parecia uma cena de novela. É porque A bruxa de 71, vamos esperando as a mulheres, bruxa né? de 71. Não, deixa eu terminar. Filho, Não, tudo bem. acontecendo, Eu vou falar do meu cachorro, é sentimento. casa, é tudo na gente. A bruxa de 71 lá me esperando. Quem é da época do Chaves. Tá me chamando de bruxa de 71. Não, um exemplo, né? E aí, a cara deste tamanho, eu morto de passar ali 3, 4 dias viajando, chegava em casa, Queria compartilhar. aí eu explodia. Tá vendo como você é grosso? Cara, deixa eu chegar. Só troca o endereço, é tudo igual. É. Deixa eu chegar. Isso. Deixa eu chegar. Aí o que foi que mudou? Foi que mudou. Deixei de chegar agora, deixei. Chegava em casa, preparava um jantar, Olha. botava uma música com as meninas, ela criava um ambiente, eu baixava a temperatura e a guarda, e o que ela falava entrava. É porque eu não Ela é outra forma. Também muito tempo fora de casa, eu notava que a energia dele estava diferente da do lar. Então, quando ele chegava, ele trazia toda aquela energia da rua, de estresse, de tudo, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para baixar essa frequência. E se eu notasse que a semana tinha sido puxada e ele estava muito cansado, eu não falo no dia. Eu espero no dia seguinte, vamos caminhar. Na caminhada a gente já vai soltando, eu vou sentindo, porque eu preciso falar. Sim. Eu acho que a gente não tem. Se eu não puder falar com meu marido, eu vou falar com quem? Eu acho que esse podcast aqui vai virar novela. Preciso falar. Esse podcast aqui vai virar novela, porque o tempo da gente tá encerrando aqui. Eu vou caminhar pra reta final. Tu acredita, cara? Acredita? Tu acredita? Mas vamos lá, eu quero encerrar aqui e que você, espectador, entenda. Primeiro sucesso que você tem que ter é dentro de casa. Sim. Daí que você vai ter o sucesso financeiro. Porque ter sucesso financeiro nos negócios sem ter paz em casa, Verdade. você não está construindo nada. E eu vou insistir na pergunta. Tu não vai perguntar para ela, John, porque tu sabe. Tu sabe. Aonde que tu tá disposto a ceder para agradar mais a Elaine? E tu já vai pensando na tua também. É. Tá, eu tô disposto a ceder com mais tempo, né? Com mais tempo de qualidade. Que ambos possam estar sem celular, porque agora ela tá gravando vídeo do YouTube também. Tá no celular às vezes um pouco mais que eu, em momentos também. Eu morro de Então, ciúme quando ela no é. celular. É, eu também. Eu pergunto, e aí? Eu quero atenção. É amor, gente. Você quer excesso de amor. Ele só é como verdade, pior que é verdade. Fala, não tem nada pra fazer, não, tá no celular aí. Ele só vê comunicação, amor é mais atenção também. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Ele tem... Só que é uma coisa que a gente tem que entender juntos também, pelo momento que nós estamos vivendo, agora nós temos que acelerar. Nós estamos inaugurando uma loja. Então, eu acho que esse momento a gente tem viagem de família para fazer final do ano em novembro. Não é uma loja. Ele está inaugurando a loja do Brasil no segmento. Está sendo meu. Vai ser, é verdade. Então, eu acho que... E vamos respeitar também. A gente vai se respeitar com... ter mais tempo para me ouvir ela, e essa forma de vocês falarem, a gente já aprendeu muito, né? Só um exemplo de vocês, da forma de chegar, falar, por exemplo, sim, essa história é engraçada, nós estamos construindo, né? Mas a pressão mais que eu tô tendo não é a construção, é em casa. Imagina, gente, ó, eu acordei de manhã, ela já tá no celular, acordei de manhã, ela já foi ver a lista das coisas que tem que comprar. Quando eu levantei da cama, amor, você vai conseguir pagar isso? Eu falei, meu Deus do céu, Cobre. Ah, meu Deus, deixa eu acordar, né? Quando eu levantei, ela falou isso. E à noite, na hora de dormir, foi a mesma coisa. Amor, você que eu esse orçamento, tem dinheiro pra fazer isso, amor? Pelo amor de Deus. Elaine, eu era assim, eu era assim, igual a ti. Tem que ter a hora do trabalho, a hora de Ah. casa. Mas hoje ela me acordou, passou a mão na minha barriga. Vamos acordar, homem de Deus, você falou? Sim. Você falou? Olha, e Eu falei, nossa, que diferente, gostei, viu só? Olha que lindo. dá um beijinho aí. Vamos aqui também. Aqui também. Não é isso aí. Ah, vocês não brigam, não. É só aqui nesse podcast. Você aí é só amor.
Pessoal, casal que briga é normal. É normal, O que a gente não pode perder é o alinhamento. Qual a razão? Não é para eu vencer você. Não. Não é para você ser do meu jeito. Porque a gente que tinha muito competitividade, muita É natural, competição, normal. assim, que Normal. Mas, Elaine, tu tá disposta a ceder o quê para agradar o John? Eu tô disposta a me posicionar no sentido de ser esposa e ter a clareza da informação. Com isso eu vou conseguir viver. Porque eu já me Não, mas anulei, peraí, você John. tá falando. Não, você não tá. Você não tá se anulando, você tá impondo alguma coisa. Não, eu tô dizendo que eu tô posicionada no sentido de que eu já fiz muito, muito, e não vi resultado. Porque eu me anulei. Isso foi um erro meu. Hoje eu não me anulo nunca mais, para nada. Tudo bem. Eu sempre vou pensar primeiro no bem-estar da minha família e depois no bem-estar da empresa. Esse vai ser o meu posicionamento. É claro que eu quero que você cresça, é claro que se você chegou onde você chegou, muito a gente fez junto e eu quero isso para você. Mas eu não vou, em hipótese alguma, me anular nunca mais para resolver pepino da empresa. Anular, que eu quero dizer, é o seguinte: Elaine, eu tô com um baita de um abacaxi aqui. Eu vou falar para você, John, você sabia que isso poderia acontecer. Eu posso ir até aqui, ó, e eu vou com você, até o final. Mas eu vou até aqui. Dali para frente, você vai ter a sua própria experiência e vai resolver. E o que é que tu tá disposta a ceder? No casamento, No casamento, na empresa, qualquer lugar. na empresa, eu vou. Ceder, mas ceder. Cara, eu vou ceder isso aqui, é um comportamento que é meu, que eu sei que atrapalha a nossa relação, isso aqui eu tô disposta a mudar. O que eu estou disposta a mudar é que a gente tenha a clareza da informação. Nossa, tu vai ceder e mudar. Ela vai ser mais específica. Ela disse Se que vai ele ser, acha que, né? que eu faço. O problema da minha comunicação em casa, em qualquer lugar com o John, é que ele nunca está prestando atenção no que eu estou falando. E aí você falou, achei muito bonito o que você disse. Mas não tem um momento que o John para me ouvir. Ele sempre está com o celular na mão, ele sempre está dentro do cliente, ele sempre está fazendo alguma coisa. Aí tu fala o quê quando ele tá assim? Às vezes eu falo, John, você está me ouvindo? E aí ele, só um minutinho, e eu vou e E o quê? não resolve. deixa E aí pra fica lá, aquela né? coisa. Aí tu deixa, tá, e tu guarda. Na verdade, é assim, eu tento não guardar mais, porque eu já guardei muito, sabe? Mas é difícil. É difícil porque o acordo não funciona para ele. Eu sou uma pessoa funcional. O John, ele tem que se esforçar para ser. E ele não tem muita atribuição. Ele se envolve com muita coisa e é aquela agitação toda, e eu não funciono bem assim. Eu tô falando de mim, né? Então, o que eu estou disposta é ajudar meu marido em tudo que for necessário. Em tudo. Porém, eu vou ser a adjuntora no lar e no trabalho. Eu não vou ser a pessoa que se anula mais, porque eu fiz isso durante muitos anos e isso me fez mal, eu adoeci. Faz mal. E acabou, e é isso. Então eu estou disposta, assim, sabe? Assim, o John é causa e efeito. O que eu quero plantar para eu colher? Eu quero plantar verdade, eu quero plantar comunicação eficiente, eu quero plantar, sabe, alguma coisa que funcione. Um acordo que seja realmente funcional. Porque se for disfuncional, é o que eu falei, assim, a minha esperança em relação à empresa é que a consultoria abra os olhos do John para aquilo que ele não consegue enxergar por eu falar. Porque eu tenho certeza que eu falando aqui, você me entendeu, ela me entendeu. Já ele eu não tenho certeza. Por quê? Porque ele tem o hábito automático de entender tudo ao contrário, entende? Eu não estou aqui para disputar com o John, eu estou aqui para somar com ele. A vida inteira foi assim. A vida inteira. Só que isso me fez mal no sentido de eu me anular para poder resolver os problemas. Eu entendi aqui duas coisas. Eu entendi que você durante muito tempo se anulou. Sim. E isso lhe fez mal. Acho que a gente viveu um pouco disso também. Porque não existe, é uma linha muito tênue entre o momento certo de eu falar e aí eu simplesmente me calar e deixar pra lá. Tem esse jeito. Viu, Natália? Foi assim, eu sempre procurei um momento certo. John, dá pra gente conversar? Ah, não tenho tempo agora. Aí depois, John, dá pra gente conversar? Ah, não tenho tempo agora. Então, assim, vai cansando de não ter tempo nunca. Sabe? Eu tenho uma sugestão aqui, tá?
Eu tenho uma sugestão nesse caso, que a gente, como a gente é ligada a compromissos, ela é planejada e você é muito responsável, a gente firmar um compromisso do casal, pelo menos uma vez por semana, onde vocês dois saiam, não aceitem ninguém, Não leva telefone. não leva telefone, não aceita ninguém, filho, nada atrapalhar esse momento, e vai ser um jantar, um almoço ou um café da manhã, mas que vocês tenham ali 2 horas de qualidade onde vocês possam conversar. E que vocês se escutem também, porque eu vou falar de uma outra percepção aqui, tá? Se eu sempre chamasse a Natália nunca me escutasse, eu teria 3 caminhos. Me calar, que tu já fez, falou não vai fazer mais, Sim. que te fez mal. Uhum. Caminho 2, eu insistir do mesmo jeito. Ou caminho 3, eu ia ser mais estratégico. É. Porque eu não acredito que ele nunca te escutou. Eu acho que ele já deve ter te escutado. Ignorou. Não, ok, mas em algum momento ele te escutou. O que é que eu pensaria? Cara, nas vezes que ele me escuta, qual foi a estratégia que eu abordei? O que é que ela precisaria mudar É importante ele falar. pra gente fechar aqui? O que é que ela precisaria mudar para que tu se concentrasse mais e escutasse mais? Eu acho que é a forma de falar, né? A forma de se expressar. Porque você pode ver que a mesma forma que ela tá falando aqui. Então, pra ela, pra ela não existe nunca. Tipo, você viu? Ela nunca ouviu. Então, não tem às vezes que o John ouviu. Ela acabou de falar pra você. Então, se a gente continuar falando sempre nunca ouviu, nunca isso, então isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai entrar na cabeça dela que vai acontecer. Mesmo se eu ouvir um dia, vai estar na memória dela que eu nunca ouvi ela. Então, foi criado pelos teus pais mesmo? Eu fui dos meus pais. Teu pai era crítico? Meu pai era muito crítico. Muito crítico? Muito crítico. Meu pai e minha mãe é separado. Eu morei com a minha mãe e o meu irmão morou com os meus pais, desde pequeno. E a Elaine, ela perdeu os pais aos 10 anos de idade. Eu perdi o pai, a mãe. Então, essa parte muito forte da Elaine vem porque ela, desde os 10 anos, ela perdeu o pai também e ela cuidou da mãe dela, né? A mãe dela, quando ela comprou a casa dela, aos 20 e poucos anos, a mãe dela já foi morar com ela. Então, ela foi muito pai da mãe dela. Então, ela carrega isso também muito dela. Então, desde o primeiro ano de casamento nosso, a gente teve muita dificuldade, porque ela sempre foi muito o homem da casa, na casa dela, entendeu? Então, aí... Só que eu acho que se a gente continuar nessa que nunca ouviu, então... Não, entendeu? Mas é só acordo. Então, não é só acordo. Se o acordo tem e você continuar pensando a mesma coisa que nunca ouviu, vai ficar na sua cabeça. Vamos olhar pra frente. Mas vamos lá. Vamos fazer uma cena aqui, tá? Vou passar um pouquinho aqui o tempo. Mas vamos fazer uma cena. Tu chegou em casa. E nesse dia foi o dia que a Elaine mais conseguiu a tua concentração e que tu escutasse ela. Como é que essa Elaine te recebeu? Me conta a cena. Sou eu chegando em casa. Não, eu chegando em casa, ela me abraçando, me dando um beijo e perguntando como é que foi seu dia e, tipo, ou ela me ligando antes, o que você gostaria de comer, tá tudo bem, quer comer alguma coisa diferente hoje? Hoje tem isso pra comer. Caso, acho que é isso. Acho que é isso. Simples, né? Sim. Olha aí como tá Tá fácil de vendo? resolver. Palmas pra ele. Gente, aqui vai ter que ser parte 2. Qualquer escuta. Se vocês querem parte 2, eu tenho participação fixa já no casal aqui. Bom demais. Mas é bom, porque, na verdade, o que o Marcos acabou de fazer aqui, a gente não precisa tentar adivinhar. Basta perguntar. A questão é, quando perguntar, Responder. Aham. simplesmente falar, daqui a pouco, como se você fosse um poste. É assim que eu me sinto, desculpa. Pronto, agora vamos lá. Vamos devolver pra fechar? Vamos devolver. Isso. Como é que seria o John que chega, o mundo perfeito, o príncipe, que chega em casa e é aquele homem que você gostaria de receber? Como é que seria o jeito que ele chegaria em casa? O jeito que ele me conquistou, porque o John que me conquistou não é mais o John que existe hoje. É claro que não dá pra... O meu também, vou ver um pouquinho. Cadê? Não dá para comparar, mas o John que eu conheci ficava muito tempo conversando comigo e isso era importante para mim, porque eu não tinha com quem conversar. A vida inteira eu tive que resolver, decidir, fazer, acontecer. Trabalho desde os 13 anos e não me envergonho disso. Foi a melhor coisa que minha mãe fez na vida para eu poder crescer rápido e viver, né? Mas assim, era muito sozinha a vida, sabe? Nunca tive muito apoio, nada. Eu tive que me virar. E quando eu conheci o John, com essa alegria, com esse sorriso, com esse
tudo de bom que ele é, porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele é apaixonante. Ele foi um cara que foi meu companheiro, ele fazia as coisas. Eu queria que o John fosse companheiro. Hoje, ele não é mais companheiro, ele tá ali de corpo presente, mas a mente dele nunca tá presente. Tá no negócio. Não só no negócio, ou tá no negócio, ou tá na viagem, ou tá no, sei lá, ele enfia uma coisa na cabeça, ele não ouve muito a minha opinião, ele não pergunta, ele só me comunica e fala, nós vamos amanhã. Eu acho isso um pouco agressivo, visto que eu sou uma mulher madura e eu tenho também desejos e vontades, sabe? Às vezes isso incomoda. E eu falo pra ele, isso me incomoda, John, e eu acho que ele não leva isso muito a sério. Então a gente vai cansando, vai desgastando, sabe? É aquela coisa, ouve, participa e decide junto. Isso é casamento, isso é família. Mas ele não, ele chega assim, hoje nós vamos lá na CJP. Eu fiquei sabendo, assim, tá pum. Eu falei, mas hoje eu tinha outras coisas pra fazer. Não, mas vai ser legal, vai ser não sei o quê. Aí falou que ia ser... Eu falei, é claro que eu vou, mas assim, John, eu gostaria da gente conversar antes sobre as coisas para eu poder me planejar, porque isso sou eu. Vocês já estudaram a ferramenta DISC É, sobre comportamento? O DISC? Não, eu vou gravar com vocês outro esse ano ainda. E a gente vai gravar aqui, Natália, e a gente vai fazer um DISC com eles ao vivo. E vamos fazer a linguagem do amor. Tá muito fácil aqui, gente. Tá muito fácil. Porque tem 11 anos, é só comunicação mesmo. Porque tem 11 anos, você... mas dos dois lados. Dos dois lados. Mas aí é que Ó, tá. esse John que ele falou, que quer ser recebido pela Elaine. Um beijo, um abraço, como foi seu dia? O que você gostaria de comer hoje, meu amor? Ele tá sendo recebido assim? Às vezes não. Confesso que houve um desgaste por conta de eu não me sentir participante do John. Uhum. Eu sou Você vai. E aí, mente. ela fazendo isso, você sentando à mesa e vocês tendo um momento de conversa sem celulares, a gente resolve aqui uma questão que é um tempo de Ó, qualidade. eu não tomava café da manhã em casa, porque na minha família nunca teve. A Natália sonhava em ter o café da manhã. Hoje, eu tomo café da manhã todo dia eu em gosto de casa colocar com ela. mesa Hoje eu hoje. tava aqui antes de vir pra cá, e ela tava em casa, porque ela foi levar o Marcos Filho pro hospital, pro médico, e ela falou, não, eu tô indo de Uber. Eu falei, não, eu vou lhe buscar. Pra quê? Pra gente conversar. Mas agora, com essa Natália legal, com a bruxa de 71, eu dizia, pega o Uber aí, vem a pé. Mas, gente, muito obrigado pela audiência, gente, prazer demais. Muito bom. Obrigada. Imagina. Bom, gente, salva de palmas aqui pra ele, bom demais. Se você tem uma empresa e deseja ser aqui entrevistado, sabatinado, receber uma consultoria ao vivo, coloca aqui o teu nome, o teu segmento, que a minha equipe vai falar com você. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus. Tem um QR Obrigado. Code aí na tela também, você pode escanear e já se candidatar, tá bom? Tá, nesse QR Code a nossa empresa também vai fazer um diagnóstico sobre o teu negócio. Sim. Eles são nossos novos clientes de consultoria. Sim. E eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bons trabalhos aqui. No nosso próximo Pra encontro, a gente já vai ter uma outra conversa, de uma outra forma, já. uma loja aberta e muita coisa legal, eu tenho certeza. Muito obrigado, uma honra estar junto com vocês. Muito obrigado, André. Obrigada, viu? Valeu. Bora.